Oi, eu sou a Cris e hoje a gente vai falar sobre um mito muito grande que corre nas redes sociais. Não posso parar de consumir leite porque só o cálcio do leite é que é bem absorvido pelo nosso corpo. Será mesmo? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber a resposta. Bom, eu vou deixar aqui no link desse vídeo o artigo que eu estou utilizando para falar sobre esse mito do leite. Eu vou usar aqui a medida de 100 gramas do alimento. Então, a cada 100 gramas do leite, eu tenho mais ou menos 125 miligramas de cálcio. E dessa quantidade, eu vou absorver 32%. Então, no final das contas, o que eu aproveito do cálcio que vem do leite é 40 miligramas. Usando os vegetais mais ricos em cálcio, eu tenho o brócolis, que tem 49 miligramas, mas tem uma absorção de cálcio muito maior que o leite, que é 61,5%. Então eu aproveito 30 miligramas de cálcio vindo do brócolis. Por exemplo, aquele negócio de fazer cozido ou cru, tem diferença nesse negócio da absorção do cálcio? Sim, porque quando a gente faz o cozimento, normalmente a gente está reduzindo alguns antinutrientes. Então, normalmente, quando a gente cozinha, aumenta a absorção. Isso. Não é que não pode. A diferença nesse caso da couve e do brócolis é bem pequena, mas igual ajudaria bastante. Na couve, manteiga, então 100 gramas dela, eu tenho 71,7 miligramas de cálcio, absorvo 49%. Então, mais ou menos, o que eu aproveito são 35 miligramas desse cálcio. E a couve chinesa, eu tenho 93 miligramas, absorvo 53,7% e vou aproveitar então 50 miligramas do cálcio. Ou seja, em todos esses alimentos, além de eu ter a absorção do cálcio maior, no final das contas, o valor que eu realmente aproveito do cálcio ou é igual, parecido, ou então até maior, como é o caso ali da couve chinesa, que a gente consegue aproveitar 50 miligramas e que no leite a gente tem os 40 miligramas. É importante cuidar que não necessariamente todos os vegetais de cor verde escura vão ter essa boa absorção de cálcio. Por exemplo, o espinafre é um dos que mais tem cálcio, tem 135 miligramas, mas a absorção é muito baixa, é 5%. Então, no final das contas, eu tenho 7 miligramas que são absorvidos. Então, as melhores fontes de cálcio em relação ao leite sempre vão ser a couve, a manteiga, a couve chinesa e o brócolis. É claro que a gente tem que pensar como um todo, porque é muito mais fácil eu conseguir consumir 100 gramas de leite, que é mais ou menos uma meia xícara, do que 100 gramas de brócolis, que vai ser mais ou menos 3 raminhos. Se a gente for jogar isso ao longo do dia, considerando que a necessidade de ingestão de cálcio diária para a população adulta no Brasil é de 1.000 miligramas, é muito mais fácil consumir o cálcio com o leite do que o cálcio com esses vegetais. A solução para quem é vegetariano é utilizar diferentes fontes de cálcio. Então, além desses vegetais de cor verde escura que eu citei, esses 3 têm absorção melhor, a gente vai distribuindo outras fontes de cálcio ao longo do dia, como é o caso de algumas oleaginosas, principalmente as amêndoas e a castanha de caju, que são ricas em cálcio, e também é o caso de algumas sementes como o gergelim, que é extremamente rico em cálcio. É sempre bom cuidar, porque nem todas essas fontes de cálcio são conhecidas em relação à absorção. Por exemplo, a gente sabe que o gergelim tem muito mais concentração de cálcio em relação ao leite, mas a gente ainda não tem estudos mostrando o quão realmente é aproveitável esse cálcio que vem dele. Então, o mais importante é sempre equilibrar, mas não necessariamente a gente tenha a melhor absorção de cálcio no nosso corpo com o leite. Por exemplo, o brócolis, se eu usar as folhas dele, vai ser a mesma quantidade de cálcio que as raminhas? Normalmente, as folhas têm mais cálcio do que os ramos do brócolis em si. E a absorção provavelmente vai ser maior também. E os leites vegetais, tipo leite de amêndoa, leite de gergelim, eles vão ter cálcio igual o leite? Não. Inclusive, não é recomendado usar os leites vegetais como fonte de cálcio, a não ser que esse leite ele seja acrescentado de cálcio, como é o caso aqui no Brasil de soja, né? Porque quando a gente vai fazer o leite vegetal, a gente vai deixar a polpa dele, né, tipo as amêndoas, a aveia, as castanhas, de fora e o que vai ficar é só o líquido. E o que realmente tem de cálcio é na polpa, né, no alimento mesmo. Então, assim, o que eu sugiro para os pacientes sempre em consultório? Tu pode usar como um extra da alimentação, se tu quiser esses leites vegetais que não tem cálcio, mas nunca usar eles como fonte de cálcio. Justamente porque não tem quase nada, né? Tá, e esses sucos verdes que as pessoas colocam couve, colocam espinafre, vai ter cálcio ali também?
Sim, vai ter, né? Simplesmente usar a couve, mas em relação ao espinafre que a gente viu, ele tem uma absorção muito baixa, apesar de ser o que mais tem, né, o cálcio. Então a gente tem que sempre valorizar aqueles que vão ter uma boa absorção. Mas nesse caso pode ser no suco, pode ser salada, pode ser incrementar o arroz ou até um outro preparo com esses vegetais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em curtir, se inscreva no canal e até a próxima!